Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Ao Bom Combate e Hunter Press, os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Pessoal, vamos dar um retorno do som aí. Mídia tem que ter comprometimento, pessoal. Mídia precisa trabalhar a favor do Brasil. Afinadas com os interesses brasileiros. Tô sabendo que tem uma turma de Catanduva aí. Ó, Catanduva, hein? Vamos dar um retorno do som aí, pessoal. Prazer enorme receber vocês no canal Arte da Guerra nessa noite maravilhosa aqui. E aí, gente, tudo tranquilo? Opa! Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Deixa eu apresentar a turma aqui. Precisava falar uma coisa que é muito importante. A coisa mais importante que eu vou falar nessa live de hoje aí já vai ser no começo. Quem perder esse começo aqui, olha, eu vou falar. Perdeu uma revelação fora de série. Primeiro, apresentar o João Paulo. Dispensa apresentação, tá? O João Paulo é um dos jornalistas especializados em defesa mais conhecidos do Brasil. Esteve aí cobrindo diversas forças armadas latino-americanas. Tá? Escreveu vários livros. Os livros dele sobre o Tucano e Super Tucano são referência no Brasil e no exterior, para quem não sabe. Provavelmente, é a obra mais completa sobre essas duas famílias de aeronaves que já escreveu até hoje. Eu tenho a sorte de ter aqui na minha coleção, tá? Não dou, não troco, não empresto, não vendo, não faço nada. O João também é articulista da revista Tecnologia e Defesa e outras revistas de grande circulação nacional. E a outra pessoa que eu preciso apresentar é o Tenente Coronel Fatorelli, que a gente vive se encontrando desde que ele era capitão, hoje ele é Tenente Coronel, dali a pouco ele é general, tá me enquadrando, ele já é mais antigo que eu, porque o cara na ativa é mais antigo que a reserva. Mas eu preciso falar algumas coisas do Fatorelli que vocês não sabem, tá? O Fatorelli, ele é piloto de Super Pantera, né? Também, lógico, passou pelo FENEC no EB, como todo aviador do Exército Brasileiro. Possui mais de 3.200 horas de voo em helicópteros militares e civis, né? Então, o S-350 e o 550, o EC-725, o EC-225, o Black Hawk, o Seahawk, o AW-101 Merlin, o AW-139, o H-58 Kiowa, o V-22 Osprey também, o Mangusto, o T-129 ataque da Turquia. Até tem uma história engraçada do ataque com o Fatorelli, que envolve o Fatorelli, que depois eu vou contar para vocês. Mas nada disso é importante. Nada disso. O mais importante eu vou falar agora. Eu já sei o que é. Você já sabe que eu vou falar. Eu já sei o que é. O mais importante é que eu vou falar. É que o Fatorelli é de Catanduva, pessoal. O Fatorelli é da minha cidade. Então isso é o mais importante de tudo. Pronto, nós vamos dominar o mundo ainda. Nós vamos, Catanduvenses vamos dominar o mundo. Fatorelli, Joãozinho, sejam bem-vindos aqui a essa live do canal Arte da Guerra. Você sabe o prazer que a gente tem em receber vocês aqui, o carinho que eu tenho por todos os nossos convidados aí. E o show é de vocês. Então, Fatorelli, tem muita gente que está assistindo aqui o canal, tá? Eu queria que vocês falassem do trabalho de vocês aí, que eu tô vendo que vocês estão fazendo muita coisa juntos, é muito legal. O Fatorelli vai falar do livro dele, mas eu queria que você contasse um pouco também da sua formação como piloto, dos seus anos de academia, porque tem muita gente aqui que se espelha em você como exemplo, principalmente o pessoal de Catanduva. Então, a live é de vocês. Show de bola. Farnese, obrigado. Pessoal, é um grande, enorme prazer estar num baita canal desse aqui, uma oportunidade. A câmera de vocês não está com defeito, eu sou careca mesmo, tá bom? Mas, como o comandante Robson disse, sou de Catanduva, então isso compensa bastante. Lógico, eu só vou fazer um adendo aqui. Meu pai é de Catanduva, tá? Indiretamente essa pessoa. Eu não sei se você já repararam, Farinazzo, eu não sei se isso já acontece com você em qualquer lugar que você vai. Em qualquer lugar, no Brasil ou no exterior. Você fala que você é de Catanduva, ou o cara já passou por Catanduva, ou ele tem um parente em Catanduva, ou ele conhece alguém de Catanduva. É inacreditável. Acontece sempre comigo isso aí.
É uma cidade querida demais. Né, Catanduva, como vocês podem ver, Catanduva só dá homem bonito lá. Olha aí, vocês podem ver aqui, pessoal. Então, bom, eu saí de Catanduva bem cedo, né? Eu com 16 anos já estava procurando esse ingresso aí nas Forças Armadas. Fui um período de marinha para lapidar minha formação. E aí depois eu optei por sair e fazer o concurso para a Escola de Cadetes, Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 95 para 96. Grande prep. Isso, e depois eu fui para a Academia Militar, onde eu escolhi ser oficial combatente de infantaria e me formei na AMAN em 2000. Depois de 2000, eu escolhi ir para Lins, para o interior de São Paulo, perto de Catanduva, onde era o então 37º Batalhão de Infantaria Motorizado, né, que agora virou o Batalhão de Infantaria Leve. E no ano de 2002 eu mandei o meu requerimento como voluntário para o curso de piloto da aviação do Exército. Fui submetido aos exames, tudo, e com a graça de Deus eu fui aceito no curso e fiz o curso em 2003. Muita gente pergunta mesmo, mas, poxa, como é que faz para ser piloto da aviação do Exército? O caminho é esse, né? Então, você necessariamente tem que ser oficial combatente de carreira, né? Faz o curso da SpaceX, depois a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e aí manda o requerimento no último ano de segundo tenente, ou seja, com quase 2 anos de serviço na tropa, é obrigatório isso para o piloto. Ele manda o requerimento, a diretoria-geral do pessoal faz a seleção daqueles que serão indicados para a vaga, normalmente numa proporção de 3 ou 4 candidatos por vaga, e aí é feito todo um processo seletivo, etc. O curso no Exército, também me perguntam muito, comandante, assim, ele é gratuito, né? Ele é interesse do Exército formar os seus pilotos, e aí eles se formam aqui no Centro de Instrução de Aviação do Exército. É um dos melhores do mundo, né, Fatorelli? Eu já tive diversas vezes, fiz muitas missões, é fora de série a doutrina. A estrutura, nós gostaríamos que toda a sociedade, todo mundo, tivesse a oportunidade de conhecer o complexo, o chamado Forte Ricardo Kirk, né, que é o nosso complexo de aviação em Taubaté. Nós temos 2 instituições operacionais de aviação fora de Taubaté, que é o 3º Bavex em Campo Grande, atua ali na fronteira oeste, que é o Pantanal, e temos o glorioso 4º Bavex, lá em Manaus, né, de operações na selva, um batalhão altamente operacional, muita gente de altíssimo nível trabalhando naquela unidade lá, porque a missão é bastante complexa. Sim. O que eu acho interessante, eu vou passar para o Joãozinho aqui, o que eu acho interessante, Fatorelli, uma coisa que você colocou que pouca gente prestou atenção, né? É que o Exército, a Marinha também é assim. Ele exige que o oficial, antes de voar, ele passe um tempo na tropa. Por que isso? Na Marinha você passa um tempo em navio ou unidade de fuzileiros, dependendo da sua origem, né? Mas por que isso é importante, gente? Porque quando você estiver lá voando, uma aeronave em proveito de uma unidade de infantaria, de artilharia, de cavalaria, etc., você sabe o que aquele combatente terrestre, né, o fardo que ele carrega, as dificuldades que ele tem. Porque, na verdade... Você sabe até o que ele está pensando lá. Exatamente, exatamente. Isso tudo é muito importante. Ô, João, fala um pouquinho do Cavaleiros de Aço aí, porque muita gente aqui não conhece, não sabe o que está perdendo, tá? Queria que você falasse um pouquinho da integração com o Exército nesse documentário fora de série que você fez aí. Então, a gente fez uma websérie de 9 episódios, lançamos toda ela no ano passado, o comandante aqui no canal deu um forte apoio na divulgação, para que o pessoal conhecesse. Quem não conhece, acessa o website avec100anos.com.br ou no YouTube, digita lá Cavaleiros de Aço ou Hunter Press e vocês vão encontrar. Tem uma playlist com todos os canais e a gente procurou mostrar o que é a aviação do Exército, né? Então, um capítulo dedicado da Guerra do Paraguai até 1941, que era a antiga aviação militar, e cada segmento da aviação do Exército hoje nos outros 8 episódios. Então, é um negócio muito legal. Se eu não estou enganado, recentemente, o Fatorelli pode talvez comentar aí, confirmar, a aviação do Exército formou a primeira turma do CIAVEX, do Centro de Instrução, já com o curso de piloto de combate, ou seja, o guerreiro ele já sai pronto
com todas as qualificações, voando o NVG, então o aluno entra cru e já sai um combatente pronto para integrar as fileiras aí do batalhão. É isso, Fatorelli? É o estágio de pilotagem tática, João. Ele sai com o estágio de pilotagem tática, que é o voo militar propriamente dito, né? Antigamente o cara precisava de 200 horas para estar conseguindo ter sucesso no curso. O pessoal do CIAVEX, ele fez um estudo fantástico, um trabalho maravilhoso, e agora o piloto básico do Exército ele já sai com o estágio de pilotagem tática, voo por instrumentos e voo com óculos de visão noturna. É que o curso de piloto de combate, na verdade, ele vai dar aquela noção de liderança, né? Ele vai Isso, aí já é comandante tático de frações, né? O cara já precisa ser comandante de aeronave já. Mas realmente é um complexo maravilhoso, Taubaté, terceiro Bavex, não conheço ainda, mas o quarto Bavex operei lá com forças especiais e atirando de dia, de noite, com o pessoal do BIS lá de Manaus. É fantástico, dá um orgulho. Você olha e fala, a gente que estuda o tempo inteiro, olha outros exércitos e olha o Brasil, a gente fala, não está devendo, não. A gente está muito... Referência internacional, né? A estrutura que vocês têm ali é referência internacional. Ô, Fatorelli, fala só uma coisa para mim antes da gente falar do teu livro. Como é que é a formação do piloto do Exército? Porque, por exemplo, vocês se formam no FENEC, é isso? Isso, exatamente. Agora, vem cá. Por exemplo, o cara se formou lá, né, se formou tal, recebeu as asas dele. Aí você vai servir, por exemplo, que é o teu caso, no Esquadrão de Pantera, né? Como é que é isso daí? Você passa por uma adaptação? Como é que funciona esse negócio? Toda transição, ela é precedida de um curso teórico rápido. Esses cursos teóricos, suponhamos, então, no meu caso, eu me formei no centro de instrução, escolhi o primeiro Bavex e fui voar missões de reconhecimento e ataque no primeiro Bavex. Então, eu não tive que mudar de aeronave, eu tive que fazer uma adaptação para aprender detalhadamente o emprego do armamento, desenvolver doutrina para as missões de reconhecimento usando sensores, etc. Mas o garoto recém-formado no curso, que vai, por exemplo, para o segundo Bavex, que opera Super Pantera e opera Cougar, ele vai fazer o curso teórico da máquina. Esse curso normalmente é feito em 2 ou 3 semanas, e depois ele passa por um processo de qualificação prática, que normalmente são 8 missões de voo. Desde dos voos básicos, de manobras básicas e militares, até voos de emergência. E ele, ao concluir essa adaptação ao modelo, com 8 voos, na mais ou menos 10 horas de voo, essa adaptação, essa transição, ele então passa por um conselho de voo que o eleva a PT, piloto tático. E ele vai aí passar a desempenhar missões como piloto tático da aeronave, junto sempre com um piloto operacional ou um comandante, e à medida em que ele vai evoluindo, ganhando experiência, depois aí entra esse que a gente estava comentando com o João agora. Quando ele atinge próximo das condições ali de ser comandante da aeronave, ele vai e faz o curso de piloto de combate, que é onde ele vai aprender a comandar frações de helicópteros em campanha. Então ele aprende a comandar a dele e o emprego operacional mesmo de vários helicópteros ao mesmo tempo. É um curso extremamente complexo, bacana pra caramba. E quando ele conclui, aí sim, ele já está em condições de ser elevado a comandante de aeronave. Então, o cara que é um comandante de aeronave do Exército, ele tem uma bagagem bem grande de ensino militar, propriamente dito, e do emprego em função de liderança de fração de helicópteros. É bem bacana. Agora, você falou uma coisa para mim que é novidade. No segundo Bavex, vocês operam 2 tipos de aeronaves? Operam o Pantera e o Cougar, é isso? Isso. Hoje a distribuição está assim. O primeiro Bavex, ele opera os Fennecs nas missões de reconhecimento e ataque e opera os Jaguares nas missões de transporte, de tropa, emprego geral, etc. O segundo... Pois não. O Jaguar que você fala é o 725. Exatamente. A Airbus mudou o nome agora para Hotel 225 Mike, né? Mas é o 725, isso. O segundo Bavex opera os Panteras K2 e os Cougares. O terceiro Bavex opera 3 modelos, até pela complexidade deles ali. Então, eles cumprem missão de reconhecimento e ataque com os Fennecs e de emprego geral com Super Pantera K2 e com o Cougar.
E o quarto Bavex é o mais complexo, é o mais porrudo de todos, que ele opera Black Hawk, opera Jaguar e opera Pantera, que estão recebendo agora os primeiros Panteras K2. Mas aí que tá, essa é que é a minha grande dúvida. Certo. Num esquadrão que vocês têm mais de um modelo de aeronave, o aeronavegante, o piloto, ele se qualifica em todas ou ele vai se Não. O piloto operacional do batalhão, ele voa um único modelo. Se ele tiver que mudar de modelo por algum motivo, ele tem que fazer a qualificação naquela aeronave. O normal, o comum é isso, né? Quando, no caso, os pilotos de testes, os pilotos responsáveis por ensaio, etc., aí sim, eles desenvolvem atividades em vários modelos de aeronave, desde que eles tenham habilitação prévia naquele modelo. Mas é muito importante. Eu vou cumprir uma missão operacional. Eu, por exemplo, que tenho autorização para fazer voos técnicos em vários modelos. Mas, operacionalmente, estou escalado para ir final de semana para uma missão. Eu, pessoalmente, vou o Super Pantera K2. E é assim, o piloto de teste testa várias, mas operacionalmente ele só pode voar um modelo. Mas aí que tal? Aí já surge, porque é interessante, Fatorelli, a gente mostrar para a nossa audiência todas as particularidades da aviação militar que o pessoal às vezes não sabe. Às vezes o cara acha que não, o Exército tem aquele helicóptero, não é, bastante complexo. Por exemplo, o caso dos pilotos de teste, vocês formam eles ali em Taubaté ou vocês mandam formar, não sei, como é que é isso aí? Não, então, existem dois tipos de pilotos de testes, né, que a gente fala piloto de teste. Então, é o piloto que faz o curso de recebimento de aeronaves, é um curso de aproximadamente 3 meses que nós realizávamos ele na Força Aérea e o Exército tem executado, tem feito trabalhos para executar essa formação com a participação do IPEV, Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo, essa é uma coisa, e tem os pilotos de ensaios em voo, que são os pilotos de prova, que são formados necessariamente no IPEV e também formados no exterior. No caso, na aviação do Exército, atualmente só temos 2 pilotos de prova, né? E temos alguns pilotos de recebimento lá nos apoiando nessas atividades aí. Gente, tem um pessoal perguntando aqui, que o pessoal acho que sabe que eu sou de Marinha, perguntou se o Fatorelli é da Marinha. Gente, é o seguinte, o Fatorelli, apesar de ele estar vestido de mescla, que essa camisa dele parece a mescla de Marinha. Parece, hein? Só faltou Caxangá aqui agora. Ele é oficial do Exército, gente. Ele é tenente-coronel, que é um posto abaixo do coronel, já ele está indo a coronel aí, e que é o equivalente da Marinha a capitão de fragata. Então, o Fatorelli, ele seguiu toda a carreira militar dele, né, para quem está chegando agora no Exército Brasileiro. Eu queria também mandar um grande abraço para toda a tua família que está aqui, tá, Fatorelli? Que eu já estou vendo que está todo mundo aí. E vou pedir um favor, né, para o pessoal aí da família Fatorelli. Vamos se inscrever no canal, tá, pessoal? Se vocês se inscreveram ainda, vamos se inscrever, porque até pessoa de Catanduva aí também. Vocês estão prestigiando mais o Catando Vence. Gente, vocês querem falar do livro agora? Acho que é interessante o João e você, Fatorelli, darem uma palhinha no livro, mostrar aí para a gente, que é muito importante. Até porque o mercado editorial, ele sentia falta, tá, de uma obra desse porte aí. Na verdade, comandante, não existia, né? Exatamente. Nós fizemos foi um trabalho dos últimos 2 anos aí, né? Evidentemente que nós temos uma rotina operacional bastante intensa, o João sabe disso, ele participou conosco desse processo todo. E já há algum tempo, particularmente polícias militares, o pessoal de aeromédico, pede muito apoio da gente aqui no Exército para fazer esse voo. Por que isso, né? A aviação militar, ela emprega esse material já há um tempo. Aqui em Taubaté eu estou praticamente desde o início da implantação desse sistema. E nós observamos, nós ganhamos muito know-how nisso, né? Fruto dos Jogos Olímpicos, fruto da Copa do Mundo, etc. Mas é muito carente a legislação civil, né? E nos Estados Unidos e na Europa já é uma realidade para voo de segurança pública e serviço de emergência por helicóptero o uso do NVG, do óculos de visão noturna. Inclusive, na maioria dos casos, é obrigatório isso.
E não existe literatura, não existe. Então, o meu objetivo, né, com o apoio aí do João, foi: vamos escrever obras que deem amparo, que dêem um passo inicial para essas entidades, as pessoas, os pilotos, os entusiastas, entenderem como é que é a dinâmica disso. Então, por isso que esse primeiro livro, ele trata de conceitos gerais, como é que ele funciona, como é que as manobras iniciais, as preparações da organização aérea para isso. Aí já estamos trabalhando, né, numa parte, como que eu formo os recursos humanos, como que eu considero que um piloto está pronto ou não está pronto. E é muito interessante essa parte, porque você pesquisa na FAA ou na EASA, e obviamente a ANAC vai seguir essa mesma rotina, né? Eles não estabelecem critérios. Não, o piloto precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eles deixam tudo isso para comitês, né? Eles falam, poxa, o piloto, a organização aérea irá definir esses critérios. Então, pegamos a nossa experiência e deixamos e colocamos à disposição das pessoas, daqueles que gostam. Não existem informações restritas, mas é fundamental, é um preceito que nós aprendemos, né? Teve forças armadas que sofreram acidentes durante esse processo de implantação. Graças a Deus, a aviação do Exército teve um sucesso grande nisso daí. Então, você está colocando as imagens aqui, o livro foi feito de uma forma bem didática, né? Um volume pensado numa maneira bem interessante para a gente colocar o contato, viu, Fattorelli? Depois eu vou colocar o contato do pessoal que quiser legal. o livro, tá? A gente vai colocar o pessoal, se me procurar no meu Instagram, @Thiago Fattorelli, Thiago com TH e Fattorelli 2 L's, manda uma mensagem lá, e eu dou os dados certinho, não tem problema nenhum. Tá bom, a gente vai divulgar aqui, tá? Legal, show. O João, fala aí que depois eu quero te perguntar um negócio. Fala aí. Ó, eu acho que é o seguinte, tem uma condição que a gente eu acho que o militar, né, vocês dois são militares e passaram por muitas experiências de vida, eu acho que vocês acabam tendo contato, tendo experiências, passando por situações que se tornam comuns, mas para quem é civil, são coisas que muitas vezes essa pessoa não vai, de forma alguma, passar pela vida dela, uma experiência que ela não vai passar. Eu queria compartilhar aqui, eu não sei se eu vou tentar compartilhar minha tela, eu queria compartilhar 3 imagens, que elas são 2 imagens e um vídeo bem curto, sobre o que é essa realidade, né? Quando o Fattorelli fala aí de serviço de emergência e de segurança pública na Europa e Estados Unidos, utilizando o NVG, é porque você sai de uma situação que, peraí que eu vou colocar aqui, deixa eu só abrir. Coloca as imagens, tá, João, que a gente evita o vídeo aqui, porque você sabe que por causa do problema do direito autorais. Não, mas é um vídeo meu, particular. Mas então pode pôr aí. Mas não tem problema, qualquer coisa a gente tira. Pode puxar aí. Tá, Então, a primeira que eu queria compartilhar, eu não sei se está aparecendo aí. Peraí, tá, eu vou colocar aqui, pronto. Tá. Vocês estão vendo aí um ponto brilhante apenas, né? Não tem nada, né? É uma tela escura, certo? Sim, exatamente. Exatamente. Tá, isso aí o Fattorelli estava comigo, aliás, eu estava com ele. Então, isso aqui é o antes e o depois. Tá? É a mesma situação. Tá? Eu não sei se tá... Peraí. Deixa eu Você diz a mesma situação ao olho nu e depois com NVG. Isso é o que eu estava vendo pelo óculos. Exatamente. Então, é um ganho. A primeira vez que eu tive contato com o NVG foi em 2009, em Taubaté, e o helicóptero estava na minha frente, 50 metros de distância, e eu não sabia onde ele estava. Se eu tivesse que apontar, eu não ia conseguir. Eu só ouvi o barulho, mas eu não tinha a dimensão, a noção de onde ele estava. Então, é um ganho que existe ali para o operador, que é absurdo, é totalmente fora da realidade. Quando você opera com óculos, você tem essa cena.
Então, você tem uma consciência situacional de tudo que está lá. Então, tanto os perigos, né, locais de pouso, obstáculos, ou seja, você muda radicalmente a eficiência e a segurança do seu voo. Então, eu fiquei abismado quando eu vi isso, né, e eu consegui fazer essas duas imagens usando o celular, né. Mas, e quando a gente pensa numa eu vou parar aqui até compartilhar, eu te mando o vídeo aí, comandante. Tá. Mas quando você tem essa situação, é muito importante. E uma coisa que o Fattorelli falou, no Brasil não tem livro sobre isso. E no mundo existem pouquíssimas obras a respeito desse estilo que o Fattorelli fez. Nosso objetivo foi ambicioso, né, João? Na verdade, nós temos assim que até ser honestos, neste jeito, na forma como foi escrito, na forma como ele foi pensado, não existe, não tem, não é. Espero que não pareça arrogante, mas na verdade nós pensamos assim: olha, a pessoa, o piloto que nunca teve contato com isso, que tipo de informação e de que maneira ele precisa dessa informação. É assim que foi feito com muito carinho, com muito cuidado nesse aspecto, né, João? Exatamente. E assim, o texto do Fattorelli, quando o Fattorelli fez o contato, o projeto já estava muito bem encaminhado na parte de escrita, né? E quando ele encaminhou, quando eu li o texto a primeira vez, ele tem uma didática muito grande. Então, todo o layout, a diagramação, a arte do livro, feita pelo Vitor, que você conhece aí, o Vitor é um dos produtores aí da websérie Cavaleiros de Aço. Ele foi feito de uma forma que também contribuísse com o texto, na mesma linha do texto, ou seja, didático, claro, objetivo, sem ser cansativo e de fácil consulta, né? Então, é um livro grande, de grande formato, ele é robusto e eu acho que na hora do aprendizado, isso daí é um diferencial muito grande, na hora ali de assimilar todas aquelas informações. Não, João, eu acho o seguinte, esse livro ele leva 2 selos de qualidade, né? Primeiro, você que tem bastante experiência na área editorial e que é uma pessoa criteriosa, eu já conheço há bastante tempo, eu sei do teu trabalho, a gente já conhece aí, da época que eu estava na ativa, ainda estava encontrando o João nas missões aí. E o Fattorelli, por ser aviador do Exército, tá? E ter a mentalidade que a gente... Olha, gente, o primeiro contato que eu tive com Forças Armadas da minha vida foi aos 16 anos, na Escola Preparatória de Cadência. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Eu acho que isso me formou como um ser humano. Até hoje, esses ensinamentos estão presentes, é a maneira da gente viver, da gente transacionar com o mundo, tá? É aquela maneira como me foi ensinado no Exército Brasileiro. Então, o padrão de instrução do EB, para mim, eu acho uma coisa realmente fora de série, é um padrão gradual e te leva realmente a entender da faina. Fattorelli, eu queria que você falasse o seguinte para mim, porque, na verdade, o que está acontecendo aí no cenário internacional é o seguinte: se você não combate à noite, hoje em dia você não está fazendo guerra. Então, eu queria que você explicasse esse diferencial para a gente, o que o NVG ele acrescenta, principalmente para o piloto militar. A sua colocação foi perfeita. Não existe a menor possibilidade de emprego operacional diurno, praticamente. Ou você está muito alto, muito afastado de potenciais ameaças do solo, ou você voa à noite. Então, o João acompanhou algumas operações, né, na época em que ele estava produzindo a websérie, alguns treinamentos, mas operacionalmente, e ele sabe o tanto que a gente batalhou por aí, vamos dizer assim, né, não existe a menor chance do emprego diurno. E isso é fácil de entender, porque é o seguinte: a ameaça de potencial de solo, ela precisa identificar o alvo. E o nosso cuidado ao empregar a aeronave à noite, totalmente apagada, né, chega no critério de você escolher qual vai ser o seu plano de fundo, porque às vezes você está voando e se o céu estiver claro, iluminado por algum motivo, a sombra da aeronave pode até se projetar. Então, até esse critério de cuidado é tomado, né? Evidentemente, como está escrito no livro isso, existem limites também, e isso é muito importante entender. Existem limites para a operação com óculos de visão noturna, particularmente relacionados às condições meteorológicas. Uma noite totalmente sombria, sem lua,
ou em condições atmosféricas adversas. Então, é claro, a aviação hoje do Exército, ela não raciocina no seu emprego operacional sem voar à noite. E é muito bom também falar disso, porque olha o nível que as pessoas atingiram hoje na formação inicial do piloto. Olha a importância disso. Na formação inicial, ele já sai pronto para compor tripulação empregando óculos de visão noturna. E nós temos que ser muito gratos às pessoas que iniciaram esses processos lá atrás, né? Aprendemos inicialmente para poder mandar tripulações para a MOMEP, que foi aquela ação do Brasil junto à fronteira Equador-Peru. Aqueles que nos precederam fizeram os treinamentos iniciais. Depois, o pessoal que fez intercâmbio na França. E nós, no início dos anos 2000, nós fizemos o trabalho de consolidar, adaptar, ver aquilo que se adequava mais à técnica do Brasil e ao nosso ambiente operacional. E eu destaco, assim, um cuidado que o tripulante tem que ter, a pessoa que vai começar a voar com NVG, não superestimem as capacidades do equipamento. E daí mais um motivo que a gente falou bastante no livro, para empregar a técnica correta, uma técnica que está consagrada, teve sucesso, né? Mas não se visualiza emprego operacional militar do Exército hoje sem o apoio noturno, sem operações noturnas. Com óculos de visão noturna. O João até participou, né, de certificação de armamento, quando a gente estava fazendo os testes com o armamento lá no campo de instrução da MAN, fizemos validações, e aí essas validações viraram a doutrina de emprego operacional. Eu acho interessante você colocar isso aí, porque o pessoal acha que armamento de aviação é só pendurar embaixo da asa. Não, absolutamente não. Gente, você quer ver uma curiosidade? Uma curiosidade muito interessante. O João acho que vivenciou isso em loco. A metralhadora .50, que vai lateralmente ao helicóptero, né? Quando você vai dar salvo. Você tem que definir, inclusive, porque quando você atira, você tem a percepção de onde o tiro está caindo lá no alvo. Você usa o sistema de mira, faz o tiro, etc. Só que para melhorar o guiamento da munição, do tiro, para ele cair onde você espera que ele caia, durante aquele... Imagina, né? Você está à noite com óculos, entrando no alvo em altíssima velocidade, eventualmente fazendo pequenas esquivas, mas o tiro tem que cair no alvo, onde ele precisa. Você usa entre as munições comuns, munições traçantes, né? E aí, as equipes de testes, elas têm que definir e dar para o nosso operador pronto essa solução de qual é o intervalo de munições que ele vai utilizar, utilizando as munições M1, as normais, e as traçantes. E nas experimentações, se você aumenta muito a proporção desses traçantes, o óculos simplesmente apaga. Porque é tamanha os clarões sucessivos produzidos, existe um sistema de autoproteção do óculos que ele simplesmente apaga. E aí, já era. Fatorelli, posso mostrar o vídeo? Pode. Eu tenho esse momento aqui. Coloca aí. Então eu vou compartilhar aqui. Depois ainda vou contar uma história que eu tenho do Fatorelli com o ataque turco. Antes do final da live eu conto. Vocês têm que ficar aí. E, pessoal, enquanto o João sobe o vídeo, vamos dar o like aqui, compartilhar, pessoal, tá? Vamos dar aquele likezinho aí, compartilhar, checar a inscrição, que vocês ajudam o canal Arte da Guerra. O canal Arte da Guerra é um canal a favor do Brasil, pessoal. A gente está aqui, procura mostrar o trabalho das Forças Armadas aí, procura mostrar bons trabalhos editoriais, como é o caso do João Paulo Morales. Então, é um canal que ajuda o Brasil. Agora, a gente pede para vocês, em contrapartida, o like aí, o compartilhamento. João, conseguiu aí? Consegui. Vocês estão vendo aí? Eu estou vendo dois, mas estão tudo pelo Fatorelli. Deixa eu tirar um meu aqui. A imagem eu não dei o play ainda. Não, mas a tua imagem não está aparecendo, não. Tá, então, peraí. Eu estou com dois do Fatorelli aqui na barra. Pronto, agora eu acho que vai, né? Vou colocar aqui. Tá aí. Pode esse daí mesmo, esse daí é bem interessante. Então, assim, o Fatorelli estava do lado direito ali e foi uma experiência única essa na minha vida. O alvo, ele tá mais ou menos aqui, assim, ele tá meio encoberto ainda. Isso é na mão? É na mão?
No campo de instrução da MAN, isso. MAN, eu tô vendo. Vou soltar o vídeo aqui. Os morros aí são meus velhos conhecidos. Mas aí estava numa proporção tranquila, viu, João? Estava aí numa proporção 3:1 ou 5:1. Então, nas proporções mais pesadas, de 7:1 ou 10:1, não, ao contrário. Aí estava numa proporção 3:1. Isso, aí depois vocês passaram para 5. Fomos aumentando e aí fica bem crítico mesmo. Mas foi uma campanha de ensaio. Ele vai piscando, né? Foi uma campanha de ensaio em voo realizada, autorizada pelo comandante à época. O João foi especialmente para produzir imagens da série dele. Mas foi muito bacana. E outra coisa é que o óculos, né, Fatorelli, assim, ele não dá essa visão que a gente tem aqui, né? Ele te limita. Não. É um absurdo, né? Existe um termo bem consagrado, que é você aprende a voar usando um buraco de fechadura, né? Que a visão que a gente tem aqui periférica, de cerca de 200 graus, algo assim, ela se restringe a uma visão de 40 graus. Então, é interessante que a garotada hoje se formando no curso, ele já vem com esse reflexo desde a formação inicial. Eventualmente, uma águia velha, né, um piloto mais antigo, vai fazer a transição, que por algum motivo não tenha feito ainda, ele estranha essa ausência da visão periférica. Então, no início a adaptação é um pouquinho complicada, mas depois todo mundo vai muito bem. E é um estresse, né? Porque assim, é um voo mais estressante, porque para você olhar para baixo, você não olha você não vira a cabeça, você baixa o olho, você olha por baixo do óculos. A instrumentação interna é por baixo e o cenário externo é pelo óculos. Então e o óculos ele não fica colado no olho, né? Ele não fica grudado, você tem uma distância ali de uns 2 dedos. Mais ou menos 2 dedos, assim. Então você tem que olhar por baixo a instrumentação, olhar o cenário tático através do óculos, sem mexer a cabeça, perdendo a visão periférica, que a gente sabe que auxilia demais, né, na percepção. Então eu vi que, para mim, que ela eu já estava meio estressado, meio tenso, né, com toda aquela novidade. Eu imagino o piloto tendo que raciocinar. Com o pouso em área restrita, por exemplo, isso daí deve ser uma loucura. Pouso em área restrita é complicado. O mecânico é um elemento fundamental nisso daí. E é muito interessante que nos voos iniciais, a gente... É engraçado que você vai fazer o briefing com o pessoal, né? Que está começando assim, você fala para ele, você já fala para ele o que ele vai errar. Aí ele fala, não, mas eu não vou errar. E acontece, e é natural essas pequenas variações longitudinais que você vai corrigindo e tal. Porque essa falta de noção de profundidade, o mecânico é figura fundamental em falar, olha, estamos indo à frente, pare, a aeronave é retaguarda. E existe todo um processo de segurança muito padronizado, é quase religioso, que eu fiz questão de fortalecer bastante isso no livro. Não pula fase, faz exatamente como está sendo mandado fazer. Então, você vai hoje fazer um voo aqui com a gente. A fraseologia interna que a gente usa aqui é a mesma que está sendo usada lá em Manaus, é a mesma que está sendo usada em Campo Grande. É altamente padronizado e religioso isso daí, não tem jeito. É uma coisa que a gente aprende trabalhando com aviação militar, gente, é o padrão. Isso é muito importante, toda a padronização, tá, de fonia, de procedimentos, é uma coisa muito importantíssima. O Fatorelli, mas vem cá, é outra dúvida que eu queria tirar também. Por exemplo, na Marinha, aeronaves maiores você tem um supervisor, na aeronaves menores você tem o fiel, né, que acho que vocês chamam de mecânico, né, o fiel Sim. É o mecânico. Então, por exemplo, quando o pessoal tá todo mundo ali equipado com a OVN, na verdade, os dois. Exatamente. Todo mundo necessariamente também tem que estar usando o equipamento e o mesmo tipo de equipamento. A sorte é que na aviação do Exército, todos os nossos óculos, né, os Anvis 9, são padronizados. Mas suponhamos que uma força está começando o uso do material agora. Aí ele licita 10 óculos de um fabricante, 10 óculos de outro fabricante. Um exemplo. No voo, compondo a tripulação, necessariamente tem que estar todo mundo com a mesma percepção, senão vai atentar gravemente contra a segurança de voo.
E vem cá, e como é que fica a dioptria do pessoal? Você tem um óculos personalizado, como é que... Porque todos esses detalhes aí contam, tá, gente? Não, é muito... o equipamento... o equipamento é muito versátil. O pessoal que usa óculos de grau por algum motivo, usa durante o dia, ele tem os ajustes de dioptria. Então, na parte anterior da lente, você ajusta a dioptria e fica com a visão quase 20/20, porque não existe visão 20/20 com o óculos de visão noturna, né? O melhor que você consegue é 20/40 na resolução, o que já é muito bom e suficiente para a execução do voo. Mas o pessoal que tem miopia, por exemplo, ou um pequeno astigmatismo, você corrige isso com o equipamento. Não dá para usar o óculos de grau com o óculos de visão noturna por cima, não se adequa. Então você coloca ele e você faz o ajuste para... Exatamente. Você vai fazendo esse ajuste. E você também fez os voos com óculos, João? Para fazer as filmagens, você também estava usando óculos lá? Tava. A primeira vez que eu voei com óculos, eu nem conheci o ator ainda. Eu acompanhei uma missão de Coatsar, né? Feito pela... Eram 2 Cougar e aliás, eram um Cougar e 2 Fennec. Os Fennec fazendo a proteção ali do Cougar. Então, eles pousaram, desembarcaram em Kipsar, todo mundo com óculos, resgataram um piloto que tinha sido abatido, e embarcaram de volta e voltamos para Taubaté, né? Então, assim, essa foi a primeira experiência. Depois eu fui tendo outras experiências. Hoje eu acho que eu tenho umas 10 horas com IVG, tudo com a aviação do Exército. E é muito interessante você perceber como que, justamente o que o Fadorelli falou, essa padronização que todo mundo tem, né? Então, os pilotos, os mecânicos, então, os tripulantes e a equipe SAR que estava lá envolvida naquele emprego, né? Então, com a fonia, e você então acompanhava como que estava acontecendo tudo isso daí. Foi algo bem interessante mesmo. Fizeram 2 perguntas aqui na live que eu achei muito interessante, eu acho que é a curiosidade de muita gente. Primeiro, a questão de velocidade, que é outra coisa que a gente destacou no livro. Nós voamos com óculos de visão noturna nos chamados grupos de altura. Então, você tem 3 grupos de altura que você pode voar. O primeiro, você limita a sua velocidade em 60 nós, algo em torno de 110 km por hora. O segundo grupo, você limita a sua velocidade em 100 nós, algo em torno de 180 km por hora. E o terceiro grupo de alturas, você pode voar na velocidade máxima da aeronave. Aí, voltando assim, o primeiro grupo é do chão, aliás, é acima de 150 pés do chão. Não se voa com óculos de visão noturna em áreas não reconhecidas abaixo de 150 pés. Aí o segundo intervalo de velocidades, né, que é o segundo grupo, você voa entre 150 e 300 pés. E o último grupo, naquele de velocidade máxima, são 400 pés do chão. Essa foi uma pergunta que fizeram aqui. Vila Mêndola, Catanduva, olha que beleza, hein? E a outra pergunta foi em relação à fumaça. A fumaça, acontece um negócio muito interessante. Quando fumaça ou neblina, você tá voando, né, nessas condições em que começa a aparecer uma neblina, você começa a perceber que o óculos ele começa a cintilar. Então você tem uma imagem verde e ela começa a dar pequenos ruídos, igual uma televisão que está querendo sair do ar. Só que isso é muito perigoso, porque aumentou um pouco a intensidade dessa fumaça, dessa neblina, fecha tudo de repente. Só que, se você estivesse executando um voo sem o óculos, quando o óculos já começou com aquele primeiro cintilar, sem ele, você já estaria completamente em condições que a gente chama de IMC, de voo por instrumentos. Exatamente. E aí também frisamos no livro o que o cara faz, como é que ele tem que fazer, caso ele entre em condições indesejadas ou inadvertidas por instrumentos, como é que ele faz para sair, né? É tudo muito amarradinho, muito certinho, tem processo padrão para acontecer isso. Existem alguns estudos que eu estou trabalhando para colocar nesse segundo livro, exemplificando acidentes que aconteceram com tripulações até experientes em uso de NVG, mas que adotaram processos distintos do treinado e que acabou culminando com
com a fatalidade. Então, das perguntas, então a velocidade, nós temos os grupos, as faixas de altura e velocidade que a gente pode voar em área reconhecida, e também existe a técnica de como reconhecer determinada área, que a gente chama de RPAP, mas aí eu estou falando muito aí sobre essas técnicas aí, mas é muito interessante, é muita coisa bacana. Ô, Fatorelli, eu queria fazer uma pergunta para você, que é até uma curiosidade profissional minha, tá? Certo. Trabalhei algum tempo com homologação de aeronaves, né? De projetos, etc. E a gente sabe que para você operar uma aeronave, né, com o AVN, normalmente os instrumentos também são homologados para isso. O cockpit é homologado para isso, né? Todas as aeronaves são assim, ou vocês podem operar aeronaves que também não tem essa homologação? Você podia falar alguma coisa disso? Não, olha, se tem uma coisa, eu até comentei isso com o João, quando nós estamos no trabalho já de finalização dessa parte de formação de recursos humanos, e é interessantíssima a sua pergunta pelo seguinte, no Brasil não tem nada. A ANAC lançou um extrato do RBAC 91, né, que é Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, falando sobre critérios de emprego do chamado NVIS, né, Sistemas de Visão Noturna. Mas seguindo aquilo que a FAA americana e que a EASA europeia lançaram também. E eles amarram apenas os critérios de certificação. Comandante, é fundamental, não é inegociável que a aeronave esteja totalmente certificada. Camarada, nós tivemos organizações que sofreram acidentes, perderam a aeronave, perderam tripulações experientes, inclusive perderam o cara que estava vendendo o produto em função de uso em aeronave não adaptada. Porque fugas de luz, o João acho que presenciou isso aí, é inacreditável como uma pequena fuga de luz de algum instrumento não compatibilizada, como ele degrada a visão do equipamento. Ao passo que, quando ela está certificada, você fica impressionado como uma tela toda colorida, você olha por dentro e ela não afeta em nada o funcionamento do óculos. Então, a aeronave, ela tem base de certificação. No caso da certificação militar, é uma norma 1000, chamada 1000 Standard de 3009, tem os níveis de radiância. Eu lembrei de um detalhe super interessante. O navio Atlântico, né, o porta-helicópteros, nós participamos do processo de certificação do navio para as operações com óculos de visão noturna dele. Digamos assim, existia uma empresa britânica que fez esse trabalho, mas a própria DEN, a própria Diretoria de Ensino Naval, de Engenharia Naval, perdão, queria entender melhor esse processo. Nós fizemos um trabalho em conjunto da DAERM com o Comando de Aviação e foi feito esse trabalho e eu tenho certeza que o pessoal da engenharia lá absorveu bastante. Então, é fundamental a certificação, fundamental. Gente, o que o Fatorelli está falando é importante pelo seguinte, no próprio navio, para você fazer as operações com a AVN, o Atlântico ele é completo, né, gente? Todos os padrões da OTAN, etc. Mas às vezes a gente compra, ou fabrica um navio aqui, ou compra de um outro país, você tem que certificar tudo, a quantidade de luxes, da iluminação ali do convoo, as pinturas, né? Aquela pintura ela tem que ter um padrão, né? Senão ela reflete, né? Exatamente. Nessa última certificação. As luzes GPI também, né? Exato, nós usamos um equipamento que media a radiância. Então é um nível bem profundo de medições e ele tem que estar dentro dos critérios da OTAN. Se não, por exemplo, imagina, você vai fazer uma operação multinacional. Aí o pessoal fala assim, não, mas o navio está homologado. Não, o navio está homologado. Assim, qual norma? Então, ele tem que atingir os padrões da norma da OTAN para poder uma operação multinacional, por exemplo. É que o pessoal... Fala, João, fala. Pode falar. Não, fala aqui, pode falar. Quando você está... O NVG é uma coisa interessante, ele faz o quê? Ele intensifica a luz. Então, ele pega um ponto de luz e intensifica aquilo centenas de vezes para que você comece a enxergar o que tem ali naquele redor.
Então, por isso que se você tiver no breu, o óculos não vai funcionar, porque ele não tem o que intensificar. Ao mesmo tempo que um excesso de luz, ele prejudica o funcionamento do óculos. Então, às vezes você está voando e você observa no horizonte a olho nu, você não enxerga nada. Mas, através do óculos, você vê alguma iluminação. Então, é uma casa que está com uma luz externa acesa, um lampião, mesmo uma pequena fonte de luz, como um lampião, ele vira um farol para a visão, para quem está com óculos. Então, você olha, por exemplo, até a iluminação externa, né, Fattorelli, do helicóptero é feita para isso. Nós que costumamos utilizar a doutrina da aviação do Exército, ela usa muito o terreno para fazer as suas progressões de forma a não ser observado, mesmo à noite. E às vezes você está voando num compartimento, num morro, e às vezes tem uma sede de uma fazenda no lado oposto e você vê aquela luz projetando, assim, sabe? E aí na hora que você vai ver é uma luz de poste, um troço pequenininho. O Valmir aqui, ele fez uma pergunta muito interessante, né? Que vem aquilo que o João falou da fadiga. O João voou pouquinho e ficou fadigado. Existe um processo para você acostumar o seu organismo, né, às operações. Porque, visualiza comigo, mesmo por mais tecnológico que o equipamento seja, você está usando um capacete e tem um óculos na frente fazendo um movimento. Acho que foi por isso que eu fiquei com o penteado assim. Você tem esse peso do equipamento à frente e tem a bateria do óculos atrás. E isso, 1, 2 horas de voo, vai cansando. O nosso limite, tudo na aviação do Exército, e eu imagino que nas organizações aéreas, que mesmo que as que não voem com o NVG ainda, ela tem normas internas, normas operacionais. A nossa norma operacional prevê um limite de 6 horas, de 4 horas de operação, extensível a 6 horas de operação, mas 4 horas de operações continuadas com óculos de visão noturna é muito pesado, é bem cansativo mesmo. Mas, outra coisa que a gente menciona no livro, que é a necessidade da preparação das organizações para receber grupos que operam com óculos de visão noturna. Então, visualiza comigo a seguinte situação. Saiu um destacamento de aviação do Exército para operar lá em Foz do Iguaçu, por exemplo. Para operações de patrulha de fronteira, que seja. Onde essas equipes irão permanecer, ela muda a rotina de trabalho dela. Então, ela normalmente vai operar a noite inteira e vai chegar 4, 5 da manhã e vai ter que dormir, vai ter que descansar. E aí, se a unidade que está apoiando mantém a rotina dela normal e vai e faz marcha, e desfile, e vai o corneteiro toda hora lá e toque de rancho, essa equipe, 1, 2 dias ela aguenta. Depois, você começa a comprometer severamente a capacidade do pessoal em manter as operações continuadas. Então, normalmente é feito um briefing prévio e essas organizações que apoiam, elas também entram numa rotina especial de horários aí para o pessoal conseguir manter a endurance. Porque é pesado, comandante, é um voo muito vibrante, é muito bacana, mas o corpo ele sente, então você demora um tempo para acostumar nesse ritmo. Eu lembro do seguinte, né, Fattorelli? Nós tivemos um acidente, ficou famoso aqui no Brasil, e um dos fatores, lógico, não foi o único, um fator isolado, é um fator contribuinte. Foi aquele da colisão dos mamonas assassinos. Os pilotos estavam voando o dia inteiro, não foi respeitado o limite de descanso dele, nada disso. O cara chega no final, porque o cara com o voo pro lado errado, né? Exatamente. Ele fez, né? Não prestou atenção, ele já estava no limite dele. O reflexo da pessoa. Você está o tempo todo na aviação, você está brigando com os números, meu amigo. Você está brigando, pessoal, com os números lá. Você precisa de velocidade, você negocia a altura com velocidade, uma série de coisas. A tua cabeça está trabalhando o tempo todo. Se você estiver cansado, você não vai ter o mesmo reflexo. E aquela história, né, Fattorelli? Muitas vezes o primeiro erro também é o último, né? Então tem que estar descansado, não tem como, né? Não, e tem impactos paralelos, né, Farinazzo? Imagina comigo assim, a sua organização está começando nesse tipo de atividade e por uma fatalidade, um erro, ele capota a aeronave durante um procedimento de área restrita, toca em alguma coisa, bate, quebra. Essa organização,
Primeiro que ela pode perder a fé no equipamento, ela pode... os efeitos paralelos, eles são muito severos, assim, tem que ter muito cuidado realmente, tem que ter muita calma. Sim, porque você está, além de tudo, além das vidas em risco, você tem um comprometimento institucional também. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acho que uma coisa importante, uma coisa que eu tento passar aqui para a audiência civil do Canal Arte da Guerra, é que na vida militar a gente faz as coisas sempre de maneira gradual. Você vai do fácil para o mais difícil, mais complexo. Você começa fazendo aquele voo Coca-Cola, mais simples, domina os procedimentos, aí vai aumentando a dificuldade. Exato. Até chegar eu acho que é o ápice da complexidade, que é o voo noturno. Né? Era muito interessante, comandante, você está falando isso, pelo seguinte, eu me lembro que quando começaram os estudos doutrinários em Taubaté, era quase um evento na base, porque aí a base era toda apagada, totalmente apagada, e o pessoal ia lá com cuidado, e aí girava no solo, e começava a girar no solo, e depois partia para um pairado, mas a gente chama de aproximação gradual, tudo um build-up approach, depois realizava os primeiros circuitos de tráfegos, depois começou a liberar pequenas luzes no pátio para permitir uma aproximação de um tráfego que não estivesse utilizando óculos de visão noturna, né? Então, tem que ser gradual, a organização ela tem que ter paciência, tem que confiar na técnica, confiar na doutrina, ninguém está livre de uma fatalidade, mas existem mecanismos consagrados que vão te dar aumentar a sua segurança, o seu alerta situacional, entendeu? O grande problema é que algumas pessoas tendem a superestimar as capacidades do óculos, e esse é o que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar cuidado. E uma outra coisa... Perguntaram por que chama voo Coca-Cola? O pessoal que pergunta de tudo. Eu vi falar nisso, eu vou fazer um adendo aqui, eu vi a dona Amália mexendo aí no guarda-roupa, tal. João, manda um beijinho para ela aí. Tá? Ela é super... Eu chamo, mas ela não vem, não. Ela é bichinho do mato. Não, manda um beijão para ela aí, para toda a tua família. Fala, Fatorelli, fala do voo Coca-Cola aí, que você quer saber agora. Não, a origem do nome, eu não vi o nome de quem perguntou. É assim também, é voo Coca-Cola, não sei porquê. O voo Coca-Cola é o voo que você não está cumprindo missão operacional. Suponhamos, eu vou decolar da aeronave com a aeronave de determinado ponto, realizar um simples circuito de tráfego, aproximar e pousar. Isso é um voo Coca-Cola, mas o porquê do nome eu confesso que também não sei. Na Marinha tem esse nome também. É voo Coca-Cola que o pessoal chama. Deixa eu só ver uma coisa aqui importante, que eu vi uma pergunta aqui. Vocês estão usando o Anvis 9, lá parece que o pessoal está perguntando a padronização de equipamentos. A Marinha acho que usa o Anvis 9 também, se não me engano. Sim, a Marinha está usando o mesmo equipamento que a gente. Você sabe uma pergunta que eu ouço muito, comandante? Por que o óculos de visão noturna usa... Por que a imagem é verde? Me perguntam muito, me fazem muito essa pergunta. Foram feitas experimentações com o olho humano durante o desenvolvimento do equipamento, e a cor verde, que é gerada por uma tela de fósforo que recebe... o voo Coca-Cola é o primeiro voo de um militar. Então, o sistema funciona assim, ele capta a luz do ambiente, um certo número de elétrons passa por uma placa que chama placa de microcanais, esses elétrons são multiplicados e eles se chocam com uma placa de fósforo. Essa placa ela pode ser de vários materiais, é evidente que eu citei rapidamente, mas a tecnologia é extremamente complexa. Mas foi observado que em verde, o olho humano tem a capacidade de perceber um maior número de nuances. Eu sou muito perguntado porque, às vezes, em filme, ou o pessoal vê na internet e tal, existe um equipamento de visão noturna que gera imagens brancas. E a percepção inicial do usuário é que, às vezes, a imagem fica mais clara. Não necessariamente, porque determinados nuances, esses detalhezinhos dessa pequena luz que o João falou aí, podem não ficar tão claros
na cor do espectro branca, mas no verde ela fica mais nítida. Além de provocar menor fadiga no olho humano. Ele não compromete, a cor verde ele não compromete tanto quanto comprometeria para o aviador a cor branca. Só uma curiosidade. Gente, eu queria ver, a gente pode dar uma prorrogada na live aí, porque o assunto está muito legal, posso dar uma prorrogada aí, gente? Vocês estão de acordo? Por mim, tranquilo. Não, tá tranquilo. Eu vou voltar para você, Fatolino, mas eu queria que o João falasse. João, vocês estão com um projeto no final do ano, né? Estão com um projeto de vídeo no final do ano. Então, Você pode dar uma palhinha para a gente? Não é segredo militar. Não é segredo não, já está divulgado. Você está falando do Joker, né? Sim, exatamente. A gente é um projeto que ele já tem um tempo, né? A gente já está amadurecendo isso há um tempo. É sobre o 2º do 5º, o Joker, é uma escola de formação de caça da Força Aérea Brasileira. Então, o aluno, quando ele sai da AFA, quando o cadete ele é formado, ele é aspirante, ele sai da academia da Força Aérea, ele é um piloto, ele pilota um avião. Né? Então, ele faz acrobacias, faz uma série de formações, voa em formatura, mas ele não operou até então uma aeronave como uma plataforma de armas. Em Natal, né, na ala 10, existem 3 esquadrões que formam um piloto de combate da Força Aérea no sentido de sentido tático, né? Então, o primeiro do 11º, o Esquadrão Gavião, que opera com o Fenec, ele prepara o piloto de asas rotativas. O 1º do 5º, Rumba, ele voa com o bandeirante, então faz lançamento de carga, de paraquedista, pouso tático, uma série de coisas. E o 2º do 5º, ele é a primeira entrada, o Esquadrão Joker, ele é a primeira entrada do aluno para a aviação de caça. Então, ele começa a aviação de caça, para ele começa ali. A gente, então, está com esse documentário, mais ou menos 60 minutos de duração, a gente vai lançar em dezembro desse ano. Já estamos com o site, daqui a pouco a gente vai lançar mais algumas coisinhas, esquadrãojoker.com.br. Então, ele vai retratar a rotina do que é a formação de um piloto de caça na FAB, que o 2º do 5º voa com o Super Tucano. O pessoal lá é top, é massa, os instrutores são extremamente qualificados, né? Pessoal que tem uma experiência de voo grande, enorme, então, que vieram de outros esquadrões para transmitir o conhecimento para esses alunos. Então, é um curso que dura mais ou menos 10 meses, né, em uma carga de formação grande, tem emprego de tiro de metralhadora, de foguete, bomba de exercício, bomba real, tiro ar-ar, tiro ar-solo, enfim, uma série de coisas que preparam o aluno nessa caminhada dele na aviação de caça da Força Aérea. E em maio, a gente vai lançar um outro projeto, que é para 2022, mas esse ainda não vou contar. Ô, João, mas já está convidado para você vir fazer o lançamento aqui com a gente, tá? Vir falar numa live, aí, falar do projeto, mostrar as imagens, a gente vai divulgar aqui, tá? Você já sabe que aqui é a tua casa. Obrigado pelo apoio aí. Eu quero fazer uma pergunta para você, Fatorelli. Oi. Porque pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe, eu sempre falo, vão conhecer a aviação do Exército, vocês vão ver um padrão de excelência, uma coisa fora de série. Pouca gente sabe dos simuladores, né? E dos outros dispositivos de instrução que o Exército disponibilizou para os aeronavegantes lá em Taubaté. Você pode falar alguma coisa? Como isso melhora a formação do tripulante? Porque não é só, na verdade, não são só os pilotos, a gente tem que pensar nos mecânicos também, pessoal de apoio. Sim, né? sim, olha, pessoal, vocês... O que dá orgulho, viu, comandante? Eu acho que as pessoas devem saber também é que as tecnologias desenvolvidas no centro, na divisão de simulação da aviação do Exército, contou com a gestão de pessoas assim absolutamente visionárias e que fizeram todo esse trabalho de próprio punho, né? Então, eles utilizaram dispositivos que não é de domínio público e fizeram as adaptações necessárias para consolidar a divisão de simulação da aviação do Exército. Então, vamos, por exemplo, os matemáticos, né? Na minha época de formação de curso, nós não tínhamos esses dispositivos. E um piloto com uma boa proficiência, tal, ele conseguia atingir o nível máximo de proficiência num voo pairado, no esquilo, por exemplo, no voo 10, digamos assim. O voo de cheque era no voo 17, mas no voo 10. Um cara muito bom que atingia esse nível.
Hoje, os alunos, no voo 2 ou no voo 3, eventualmente no primeiro voo, eles já atingem esse sucesso graças ao treinamento que fazem nos simuladores da aviação. Então, foi implementado assim de maneira maciça. E o grande detalhe é, você não faz só o treinamento do chamado pé e mão na aeronave. Você faz treinamento tático. Então, nós realizamos operações inteiras voando com várias aeronaves em formação, com todo mundo dentro da divisão de simulação. Seja de dia, seja com uso de óculos de visão noturna. Então, houve uma economia de recursos assim substancial, com um treinamento continuado. Erramos, vamos repetir, onde nós erramos? Erramos aqui, vamos aperfeiçoar, vamos mudar a técnica sim, vamos mudar essa formação. Então, é um recurso fantástico, desenvolvido por pessoas extremamente competentes, o pessoal da divisão de simulação aqui de Taubaté, particularmente os engenheiros e sargentos, que são técnicos, que eles é que fazem, mudam as linguagens, montam os cenários, pessoas absolutamente destacadas ali no seu trabalho. E gerou um ganho operacional para a gente, assim, imensurável, porque isso, imagina quanto que uma empresa cobraria para fazer essas adaptações, o desenvolvimento. É uma divisão bem grande, ela atinge padrões de requisitos europeus, assim, com tecnologia tupiniquim no bom sentido, tá? Sim, tudo nacional, né? Fizeram uma pergunta aqui, que eu acho relevante também da gente falar, sobre a logística. A logística do óculos de visão noturna é um negócio muito... Exatamente, Ana. É altamente crítico, porque, primeiro, você não compra um óculos de visão noturna aeronáutico em qualquer lugar. Ele está sujeito a autorizações do governo americano, por exemplo, que a gente chama de cláusulas AITAR. E uma vez que você adquiriu esse equipamento, existem todos, ele é controlado, às vezes me arrisco a dizer até que mais, né, João? Mais controlado que um armamento. A posse desse material. É tratado, né, como um armamento, né? Exatamente. Ele é tratado como um armamento. A gente, por exemplo, vamos fazer um treinamento hoje. Terminado o voo, ele é colocado dentro de uma reserva, trancado, contado e lacrado, né? Então, existe todo um cuidado e é uma coisa que as organizações que pretendem implementar têm que pensar também nesse cuidado com esse tipo de material. Gente, eu fiquei de contar uma história aqui, tá, sobre o Fatorelli. Então, agora que nós chegamos, quem ficou aqui agora vai saber dessa história. Eu vou colocar o vídeo aqui depois. Que é como o Fatorelli deu o bizu para um dos vídeos mais vistos do canal Arte da Guerra até hoje. Acho que alguém na Turquia impulsionou esse vídeo, porque não é possível, né? Foi o seguinte, foi do helicóptero Ataque 129. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. O Fatorelli não aparece, acho que não aparece nele, mas foi ele, praticamente esse vídeo foi ele que fez. Foi o seguinte, não sei se você lembra. Eu estava numa LAD, acho que foi na última LAD, não sei, no horário do almoço, e os turcos trouxeram, né, a fábrica turca trouxe o Ataque, você voa aeronave, a matéria no Brasil, as matérias do Brasil foram você que fez. Isso, eu tinha voado a aeronave na Turquia, fizemos testes iniciais na Turquia, e depois eles, quando teve a LAAD em 2019, né? Exatamente. Eles resolveram trazer a aeronave para um roadshow no Brasil para mostrar para as autoridades, fazer uma apresentação, tudo. E a nossa equipe ficou responsável por realizar os voos com ela no Brasil também. Então, gente, aí o que acontece? Eu estava no horário do almoço e o Fatorelli estava dando o bizu do helicóptero para um brigadeiro da FAB. E eu não tinha especificações do helicóptero. Eu não tinha. Eu falei, eu preciso fazer o vídeo e eu preciso das especificações. Eu não tenho. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me safar? Aí eu fiquei ouvindo o Fatorelli pagar a Movade, a gente chama de Movade na Marinha. Movade, fiquei só ouvindo. Quando o Fatorelli acabou, que o almirante foi pagar o brigadeiro foi pagar o almoço para ele, eu fui lá com a minha câmera e filmei o helicóptero inteiro. Eu guardei as informações dele na cabeça, a Movade na cabeça, e comecei a descrever. E naquela mesma horário, eu fiz um vídeo de celular, tal, peguei a Movade que você deu pro brigadeiro, coloquei no ar. Fatorelli, eu não sei o que aconteceu. Se o fabricante gostou do vídeo, eu não sei. O vídeo tá aqui, gente. Eu vou colocar de novo aqui para vocês. Eu não sei o que foi que aconteceu.
Esse Bombou. vídeo bombou, o vídeo rodou o mundo. Eu falei, eu não acredito. O canal era menor do que é hoje ainda, não é, né? Eu falei, eu não acredito que foi o que aconteceu. Então, até hoje, eu tava para te agradecer que o bizu... Que isso? Todo que deu foi você. Eu guardei, eu vi ele falar, fiquei só guardando na cabeça, né? Falando, esse sistema aqui é esse outro. E foi realmente um sucesso. Então, eu tenho que te agradecer, porque eu acho que foi até hoje, se não me engano, foi o segundo vídeo mais visto do canal. Ó, 248.392 views. Mas qual que é? Eu não lembro desse vídeo. Qual que é? Você não lembra que você, na verdade, você não participou dele, você já tinha saído e eu guardei as informações na cabeça. Quando você falou pro Brigadeiro, eu tava ali filmando, eu falei, pô, agora eu guardei as informações, falei, isso aqui eu vou passar pro público. Então foi muito legal, porque eu não tava com o manual, mas eu vi você dar a descrição técnica. Era uma descrição técnica ostensiva, tá? Nada confidencial, nada Sim, claro. Não vão achar que vocês vão, o avião entrega bomba atômica. Não faz isso. Mas são as informações técnicas, aquelas informações do fabricante, tal, eu precisava. Olha ele aqui, ó, o comandante, olha ele aqui, ó. Pega aí, pode mostrar aí, pessoal, cara, pode mostrar aí. Tá um pouco alto lá, depois eu pego lá. Então foi muito bacana, cara. Foi assim, um dos vídeos mais vistos do canal, porque o que acontece é o seguinte, gente, vamos lá, é bom você saber, tá, Patrulha? O João já sabe disso. Pra gente que faz um trabalho mais técnico, e a tua presença, que é do João, e do João é uma prova disso, que o trabalho é bem técnico, é focado em detalhes. A gente vai falar em dioptria aqui, a gente falou em dioptria, você não ouve falar isso em lugar nenhum por aí. Não. E isso aí não é tanto, o público às vezes ele desconhece esses detalhes, ele não sabe que um detalhe desse pode derrubar a aeronave, como nós já sabemos que derrubou em outros lugares, aí a gente sabe das histórias. Mas as pessoas às vezes não sabem disso aí, da importância. Muita coisa que é falada aqui, muito detalhezinho que vocês acham que são bobos e que são decisivos para a aviação. Essa é que é a verdade. Então, na verdade, às vezes vídeos tão técnicos assim não têm um alcance muito grande para o público. Isso é triste, porque deveria, gente. É aqui, eu falo sempre, aqui que vocês acabam aprendendo as minúcias da aviação de combate aí. Então, eu estou para te agradecer, Fatorelli, faz tempo. Que isso, cara. Tamo junto. Esse vídeo aí. Olha, eu fico muito satisfeito de poder falar de cultura aeronáutica geral, porque isso é uma paixão. E as pessoas falam assim, não, mas agora você já está acostumado com isso, você já faz isso há muitos anos, tal. Não tem jeito, você... Cada voo, cada atividade, amanhã tem um voo, a expectativa cria, o coração ainda é daquele cara que via os outros voando, via as revistas, eu não mudei nada nesse aspecto. E quem gosta de aviação não muda, acredita, pessoal, eu não bebo, né, não consumo nada alcoólico, mas dizem por aí, é uma cachaça, né, esse negócio é bacana. Fizeram duas perguntas aqui, ó, o Fernando, um querido amigo aí, né, o que o piloto faz quando ele está voando e toma uma luz muito forte? O que acontece, Fernando, é que se a luz muito forte não compatível bate no óculos, o óculos apaga, tá? Então você tem que, invariavelmente, direcionar seu rosto para uma área onde aquela luz não está batendo, para recuperar a visão externa normal e sair daquela situação. Aconteciam casos muito interessantes quando você ia apoiar unidades que não estavam acostumadas com isso, então você decolava ali, né, às 8, 9 da noite, e voltava ali meia-noite e meia, para pousar num campo de futebol escuro. Aí o pessoal, vou ajudar o pessoal do helicóptero que tá chegando aí, coitado, não tá vendo nada, ia lá, ligava a viatura com o caminhão, ligava um farol, e aí a gente ficava circulando até falar pro cara tirar a viatura, já porque, amigo, obrigado pela ajuda, mas tá quase me matando aqui, tá me atrapalhando. Exatamente. Outra pergunta que fizeram foi relacionada à pintura da aeronave, né? É muito importante. Hoje, o tipo de pintura, acho que você mencionou rapidamente, mas só reforçando, a pintura ela reflete muito. Então, o tipo de pintura que o helicóptero usa, a cabine de cargas interna do helicóptero, ela também tem que ser compatível com um óculos de visão noturna, né? Tinha mais uma pergunta aqui. E o Marcos, né? O Marcão lá de Santos, meu primo torto, né? Ele
pergunta se vai ser usado para o serviço. Muito provavelmente, já que as polícias militares e os serviços aeromédicos, eles operam sobre regras civis, né? Tem pequenos nuances ali, mas o que a gente está visualizando, e eventualmente é necessário para ampliar as capacidades operacionais, é o uso de óculos de visão noturna por forças de segurança pública e por serviços de emergência médica. É isso que o Fatorelli falou, gente, esse caso que ele contou aí do pouso no campo de futebol, que o pessoal ia apoiar caminhão, etc. É uma coisa que a gente sempre teve uma preocupação muito grande como tropa de terra, é a coordenação com o pessoal. Se possível, sempre a gente procurava ligar para a base quando sabia que tinha um esquadrão apoiando em operações aos fuzileiros aí, para tentar fazer a coordenação, porque coordenação é tudo. Tá? Maneira como você vai armazenar o combustível, onde a aeronave vai ficar, onde a gente vai colocar os pilotos também, se tem o local onde eles vão poder pernoitar aí, tudo isso é muito importante. Eu sempre coloquei isso como assim, uma prioridade. A gente sabia das dificuldades dos aeronavegantes, então em terra eu sempre procurava colaborar da melhor forma possível, porque eu acho que, né, existe uma simbiose. Gente, queria saber se vocês querem, a gente está chegando no final da nossa live, tá? Queria saber o que vocês querem deixar de recado aqui para a gente, Joãozinho, falar dos novos projetos aí, Fatorelli, se você quiser fazer um convite para o pessoal para conhecer a Mavex, ou para o pessoal para seguir a carreira militar, que eu sei que você é um exemplo para os jovens aí de Catanduva, então fiquem à vontade aí, pessoal. Vai lá, João, você primeiro. Pessoal, só quero convidar mais uma vez todos conhecerem o nosso projeto, né, da websérie Cavaleiros de Aço sobre aviação do Exército. Estou deixando de novo aqui o link do canal, tem uma playlist com todos os 9 episódios. Tenho certeza que vocês vão gostar, o Fatorelli aparece lá várias vezes, e a gente fala de NVG, mas a gente fala de um todo da aviação do Exército. Vocês vão conhecer os simuladores de voo, vão conhecer o centro de instrução, as operações, vão ver tropa, vão ver tiro, é muito legal. Alguém perguntou, não está previsto uma continuidade desse projeto, né, até porque a gente consegue dar vazão a outros, como o do Joker, que é a nossa escola Top Gun, né? Vai ter que fazer um da Marinha, hein, João? Só quer fazer da FAB, vai ter que fazer um da Marinha. Não, a gente vai fazer sim, pô, tem um material riquíssimo em São Pedro, né? Fora as outras unidades da Marinha aí de aviação espalhadas pelo Brasil, mas o Joker vai ser um documentário fantástico. A gente deu um salto em relação a técnicas, a qualidade de equipamentos, então a gente vai dando as novidades aqui no canal, vocês vão acompanhar por aqui também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, porque ela está na mesma linha aqui do canal, né? A valorização das nossas Forças Armadas, o espírito de patriotismo, né? A gente mostrar o trabalho de homens e mulheres que estão 24 horas se dedicando para a formação e manutenção da nossa soberania, qualquer local, qualquer tempo. A aviação do Exército ela é caracterizada por isso, né? O helicóptero ele tem essa mobilidade, então, se precisar pousar numa clareira lá na fronteira da Amazônia do Brasil com algum outro país, ele vai pousar levando tropa, vai executar a missão, vai voltar. Ou seja, isso é muito legal. Eu tive algumas experiências nesse sentido. É o que eu digo, quem é militar talvez se acostuma com uma situação como essa, mas a gente que é civil, você fala, cara, não é possível que o Brasil está nesse nível, e estamos. Então, isso é muito legal, e nosso objetivo é dar vazão para mostrar o que existe, que é riquíssimo. A quantidade de bons exemplos que a gente tem no Brasil com as Forças Armadas é um absurdo, da avalanche de coisas que existem. Obrigado aí mais uma vez, viu, pessoal? Vocês têm que conhecer o Cavaleiro. Pessoal, o João é um amigo querido aí, participou bastante com a gente e continua, tamo junto. Eu queria deixar 2 mensagens, na verdade, né? Eu mencionei algumas vezes aqui na live, particularmente aquela questão de um dia ser oficial das Forças Armadas, ser piloto. Pô, não é impossível, é factível você sentar, estudar, trabalhar muito, não desiste.
e dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo. Eu lembro que o meu pai chegava e falava assim, pô, cara, chega, né? Dá um tempo. Eu falei, não dá o tempo, não tem que parar, só para quando passa. E depois você percebe que o caminho, ele na verdade, ele continua, porque aí a luta é outra, né? Mas são lutas sucessivas. Eu estudei lá no Nicola Mastrocola, né? Perto do... Ali no Higienópolis. Ali no Higienópolis. Então eu tenho um orgulho tremendo daquela área, dos meus amigos que ficaram por ali. É um prazer imenso quando eu volto para lá. A cidade é muito boa, a cidade é muito boa. A cidade é uma delícia. Está de feitiço, está de feitiço. Está de feitiço, né? Mas, assim, às vezes as pessoas, elas minimizam as suas capacidades. E eu acho que nada resiste a muito trabalho duro. Vamos ser sérios, vamos deixar redes sociais para lá e cair dentro do estudo aí que dá certo. Se dediquem, pessoal. E, poxa, e a segunda mensagem é assim, vocês não têm noção o tamanho do orgulho que eu sinto em poder servir o meu país. Deus me deu essa oportunidade de exercer uma profissão absolutamente fascinante, mas ela exige muito da gente, exige muito da nossa família, mas é altamente compensador, assim, são coisas fantásticas que você vive, que você vê. Então, aí junto aquela vontade da pessoa, do jovem, né? Eu me lembro sentado lá no Aeroclube de Catanduva, vendo os Bandera, a Esquadrilha da Fumaça lá, e depois a gente está aqui sentindo esse pulsar dos motores aqui no coração. Então, cai dentro, pessoal. E, por fim, olha, eu fico mais uma vez à disposição com o livro, né? Foi feito com muito carinho. Está disponível lá no site da ltech.com.br, loja céuazulembarque.com.br, ou me procura no Instagram lá, @Thiago Fatorelli, que eu dou as orientações lá. Fatorelli, eu agradeço demais a oportunidade. Oi? Os outros 2 títulos, você comentou do segundo título, comenta que vai ter um terceiro também. Isso. Até porque o comandante perguntou sobre certificação, né? Então, esse aqui a gente fala de conceitos gerais, né? Conceitos gerais. O segundo é o voo com o Night Vision Goggles, formação de recursos humanos, e o último é critérios de validação e certificação. Então, tudo que eu aprendi no meu curso de piloto de testes, ensaios em voo, os processos, eles vão estar apresentados lá. Eu espero até que a ANAC olhe para ele com bastante carinho, porque acredito que vai ser uma referência útil, baseado nas principais normas internacionais aí. E agradeço demais, meu amigo de Catanduva, o convite. Eu estou sempre à disposição aqui. A repercussão aparentemente foi altamente positiva, e mais papos à frente, estamos juntos. Ô, Fatorelli, aqui é a casa de vocês. Eu sempre falei isso aqui. O pessoal estava lembrando de uma live que nós fizemos sobre submarino, acho que foi sábado passado. Nós trouxemos um amigo meu, comandante Novelino, para falar sobre a vida a bordo, né? E teve uma hora que ele tinha um procedimento do submarino que ele ficou meio assim de falar, né? Que é o procedimento de esgotamento dos tanques de esgoto, né? Eu falei até um pleonasmo aqui, de esvaziar os tanques de esgoto do submarino, que tem. E ele não... Eu falei, não, comandante, pode falar aí. Porque, na verdade, o que a gente tenta aqui no Arte da Guerra? É mostrar para vocês, gente, as operações sem nenhuma firula, sem pano preto. É a realidade da coisa. Eu falo sempre o seguinte, é um dos únicos lugares... Eu fiz um vídeo uma vez, Fatorelli, falando da guerra do Afeganistão, que os russos tiveram, acho que 115 mil casos de hepatite lá. Você não vê ninguém falando isso. Porque o que acontece? Você sabe muito bem, para a gente, água contaminada, comida estragada, é um perrengue tremendo com a tropa, cara. É um perrengue tremendo. Você sabe, tem história da aviação. Isso são ações de forças especiais, pô. Ele vai lá e planta um negocinho assim, ó, na base, derruba uma brigada inteira. Exatamente. Então a gente procura mostrar para vocês esses detalhes. E o Fatorelli, eu já vou te falando, eu acho que esse teu livro, e principalmente a parte de certificação e formação de recursos humanos, vão ser sucesso, como esse também. Porque mostra para o pessoal, gente, na aviação nada é por acaso, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Se é a volta do parafuso, se são 3 voltas sentido horário, não vai dar 4 voltas, não vai dar 2 voltas, faz 3 voltas sentido horário.
Se o parafuso está preconizado, que é um parafuso de norma, tá, da FAA, tá, bota aquele, não bota um que é parecido, que você vai ter um problema lá em cima. Então, tudo tem a ver. Quando você tem uma vivência muito grande na aviação, e o João eu já conheço, eu sei que ele é assim, ele é um profissional muito detalhista. O João foi um dos profissionais mais detalhistas que eu já vi até hoje. Ele é muito perfeccionista. E eu acho que isso, ele pegou um pouco da aviação. Essa parte da aviação ficou nele aí. Tá? Com certeza. Então, a gente fica detalhista, você fica cri-cri. Isso é importante. O aviador e o submarinista, eles têm essa característica de ser detalhista. Então, gente, eu quero agradecer vocês, tá? Joãozinho, o Cavaleiros de Aço, vocês têm que assistir, gente. Tinha que estar, esse documentário tinha que estar passando em cinema, que a qualidade tinha que estar passando na Discovery, na NetGeo, sei lá, é fantástico. No Amazon Prime, tinha que estar em tudo quanto é canto. E, Fatorelli, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, porque eu acho que é um dos profissionais de aviação mais gabaritados que nós temos hoje em dia nas Forças Armadas Brasileiras. De modo que eu acho que essa live, gente, foi um porrete, foi uma porrada de aprendizado. Quem viu, olha, hoje foi uma noite bem... E atingimos mais ou menos uns 40% ali do assunto, né? Não, a gente você já está intimado a voltar outras vezes aqui, vocês vão fazer os lançamentos aqui. O João já é da casa aqui, inclusive, Fatorelli, eu convido não só você, mas toda a tripulação lá, tá? De Taubaté. Quando vocês quiserem vir, nós estamos à disposição aqui do canal. Quando vocês quiserem enviar o pessoal para cá para dar o depoimento de vocês, porque o trabalho do nosso canal é exatamente aproximar as Forças Armadas da sociedade. Tá? De uma maneira assim, bem tranquila, bem gostosa, é um papo assim, pô, entre amigos, a gente ri, faz piada, tá? Eu acho que as pessoas, elas crescem aqui com esse aprendizado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem aqui vocês dois pro debriefing aqui, vamos fazer um debriefing rápido. Gente, daqui a pouco tem a live do Moisés e vai ter também o nosso podcast às 22 horas, horário de Brasília. Para quem não viu, eu soltei agora há pouco um vídeo sobre a Derex da Marinha. E a gente volta amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Vamos dar o like e compartilhar, hein, pessoal? Vamos ajudar o canal. Quem não viu o vídeo ainda do ataque a 129, tá aqui, ó. O Fatorelli, que foi o grande impulsionador por trás aí. Não apareceu nem nos créditos. Sacanagem, devia ter te colocado nos créditos. Pô. Vamos conhecer Catanduva, pessoal. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Um grande abraço para toda a família Fatorelli que estava aqui na live. Um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus.